Atos capítulo 9, seja bem-vindo, hein? Vamos falar da conversão de Paulo, aquele que vai se tornar a partir de agora um dos maiores instrumentos na mão de Deus. Estamos lendo a Bíblia toda, um capítulo por dia. Vem comigo, nesse momento estamos lendo Atos. É um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Tô com a minha Bíblia aqui. Se você tem Bíblia, abre ela aí, pega ela lá e corre lá, pega. Fica comigo até o final. Se não tem Bíblia, não tem problema, tá? Vai estar passando aqui na tela para você acompanhar comigo, tá? São apenas 10 minutinhos aproximadamente. Fica comigo, um capítulo por dia. Vem fazer essa aliança comigo. Chama a tua família, chama pessoas, divulga esse projeto de lermos a Bíblia toda aqui, tá bom? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Diz assim, Atos 9, versículo 1. Acompanhe comigo, ó. A conversão de Saulo. Saulo vai se tornar o Paulo, né? O grande instrumento, um dos maiores ganhadores de almas. O Novo Testamento que nós vamos ler juntos aqui, a grande maioria, a grande parte, as suas cartas, né? As cartas paulíneas foram escritas por ele, né? Vamos lá, diz assim, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né? Lembra que eu falei para você há alguns capítulos atrás? Quando você ver a palavra caminho com letra maiúscula aqui na Bíblia que você estiver lendo, o caminho era a igreja. Era a igreja no início. No começo não tinha igreja católica, no começo não tinha a igreja assembleia, a igreja mundial, universal, adventista, não tinha, era o caminho, era um só, né? O início. Depois foram ali criando denominações, né? Devido a ensinamentos e tudo mais que nós temos hoje, mas no início era só o caminho, né? A igreja que os discípulos estavam ali ensinando era o caminho, tá? Então ele fala assim, ó, eu quero cartas para, se eu encontrar, o Paulo dizendo aqui, o Saulo ainda, né? Se eu encontrar alguém do caminho, né? Continuando, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O Paulo, ele fala assim, ó, eu quero cartas, eu quero autorização para ir a Damasco, e se lá eu encontrar pessoas buscando a Deus, eu quero trazer eles para prendê-los, eu quero trazer eles para poder puni-los, né? Olha o tamanho da conversão de Saulo, olha o tamanho dessa mudança de vida. Aquele que foi para prender, foi para perseguir, Deus pega ele e transforma em uma bênção, né? Vamos continuar lendo aqui para você ver isso, lendo, né? Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu Deus do céu, que coisa forte isso, é muito forte. Eu sou Jesus a quem você persegue. Essa foi a resposta daquela luz, né, que veio até ele. Mas levanta-te, diz o versículo 6, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ele ficou cego, né? E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, né? Aí tem um título aqui, ó, a visita de Ananias. Agora Deus vai mandar Ananias para profetizar que ele vai ser um canal de bênção, né? Diz assim, ó, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha o que Deus está falando para ele, né? Ele falou assim que o Paulo, né, o Saulo está orando, né? E ele fala, e viu entrar um homem chamado Ananias,
e impor-lhe as mãos para que recuperasse a sua visão, a sua vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido falar a respeito deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorizações dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu te mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha que interessante. O Ananias fala: Senhor, certeza que o Senhor quer que eu faça isso? Eu tenho ouvido falar de muitas pessoas o que ele tem feito. Mas aí Deus pega e fala assim: ele vai ser um grande instrumento na minha mão. Só vai lá e faz o que eu estou falando, que a partir de hoje Paulo vai deixar de ser instrumento de Satanás e vai começar a ser instrumento do Deus vivo. Olha que maravilha. E isso mostra aqui que tem jeito para você, tem jeito para sua família, tem jeito para todo mundo. Porque se teve jeito para Paulo, tem jeito para todos nós. A misericórdia de Deus, ela vai alcançar a vida de todos. Aí continua assim, ó. Então, no versículo 17, tá? Ou tá acompanhando aqui ou tá na sua Bíblia aí. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhe as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como uma escama, e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, né? Olha que bacana. Ele ficou ali com os discípulos, ele começou a ouvir falar de Deus, ele já sabia, né, a história, ele estudava com Gamaliel. O professor dele é o Gamaliel, que no capítulo 5 fala ali para, cuidado, né? Para que se levantar contra esses homens? Deixa o tempo mostrar quem é quem. O Gamaliel era um grande mestre da lei e era o professor de Saulo. Então Saulo sabia de Deus, da história, assim como a grande parte dos judeus. Só que ele não servia Jesus, não cria em Jesus. Mas a partir daqui, essa história muda. E olha o que aconteceu com aquele que veio para Damasco para perseguir. Olha o que aconteceu, ó. Saulo prega em Damasco. Versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E para aqui veio, precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? O povo não entendia nada. Esse aí não é aquele que veio para matar aqueles que servem Jesus, agora está pregando sobre ele? Eu não estou entendendo nada, o povo dizia, né? Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a própria vida, né? Decidiram tirar a vida de Paulo, né? Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram no cesto e desceram ele pela muralha. O Paulo já começou a ver que a perseguição para aqueles que servem Jesus, ela já começou a se apertar, a ponto dos discípulos ter que pegar ele, descer ele por um cesto da muralha para ele não morrer, né? Aí a Bíblia fala assim, ó, Saulo em Jerusalém e em Tarso, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. O povo ficou com medo a primeiro momento, né? O povo falou, será que esse homem se libertou mesmo, se converteu mesmo? Ou será que é uma estratégia dele para tentar pegar a gente de surpresa? O povo ficou preocupado, né? Não era em vão essa preocupação, né? Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara
e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar a sua vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, né? A igreja cresce ao título do 31, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número, a igreja estava crescendo, né? A igreja estava crescendo, prosperando, vencendo. Aí agora fala assim, ó, a cura de Enéas, né? Versículo 32. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma-te o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Olha, o Pedro ousadamente profetizando aqui a cura de mais um paralítico, a semelhança do nosso Senhor Jesus, né? Exemplo dado, exemplo colocado em prática, né? Que bênção, né? Versículo 35, já estamos acabando a leitura de hoje, tá? Como eu sempre digo aqui em Atos, uns capítulos são maiores, outros um pouquinho menor, então cada dia demora um tempinho, mas é aproximadamente 10 minutinhos e pouco, tá? Viram-no todos os habitantes de Lida e de Sorona, os quais se converteram ao Senhor. O testemunho do paralítico fez que aquelas pessoas ali de Sarona se convertessem. Então, meu amigo, minha amiga, os milagres, os prodígios, eles têm poder de conversão. Glória a Deus, né? A ressurreição de Dorcas. Olha que bacana aqui, ó. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Tinha uma discípula, uma mulher chamada Dorcas, né? Aí fala assim, ó. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Essa mulher ela é conhecida pelas suas boas obras e pelas esmolas, né? Pelas ofertas que ela fazia. Diz assim, ó. Ora, no 37, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores a vir ter conosco. Olha, a mulher morreu aqui no versículo anterior e ficaram sabendo que Pedro estava ali. E como Pedro estava sendo ousado, falaram assim: chama Pedro, porque Pedro vai declarar e ela vai ressuscitar. Porque Jesus falou para o Lázaro ressuscitar e ele ressuscitou. Falou para o morto da viúva de Naim, ele ressuscitou. Então Pedro é discípulo dele, ele é o líder, né? Ali, então Deus vai usar ele. Mandaram chamar, né? Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe a túnica e vestidos que a Dorca fazia enquanto estava com elas, né? O povo cercou e falou: olha aqui, essas roupas foi ela que doou pra gente, ela é muito boa, né? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo dela, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se sentou. Olha, o Pedro ousadamente mandou sair todo mundo, orou em secreto a Deus e ela ressuscitou. Olha que poder, que bênção. Eu quero declarar ressurreição sobre a tua vida. Eu quero declarar vida sobre tudo que estava morto na tua vida através dessa leitura da Bíblia que você está aqui comigo hoje, tá? Lembrando que essa leitura aqui é a leitura da Bíblia toda. Faz essa aliança com Deus. Deus tem muita vitória para você, tá? Diz assim, ó, o versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou ela viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias,
em casa de um curtidor chamado Simão. Glória a Deus. Olha que benção, que palavra, hein? Hoje nós vimos a conversão de Paulo, vimos Paulo indo perseguir, vimos Paulo se convertendo, vimos Paulo pregando e agora mais um pouco da história de Pedro. E amanhã nós vamos dar início a Atos capítulo 10. Vamos ver mais um pouco Deus falando através da vida de Pedro, tá bom? Ó, já fico aqui aguardando você amanhã, tá? Coloca aqui, ó, profetiza. Até amanhã, bispo. Eu te aguardo aqui amanhã em mais um dia de leitura da Bíblia comigo. Tchau, tchau. Até amanhã.